Yogi Surishima! Sabemos que Satoru Gojo esteve liderando o clã Gojo durante toda a sua vida. E o clã Gojo, ao lado do clã Kamo e o clã Zenin, eram os três maiores clãs. Os clãs conhecidos agora como os antigos maiores clãs do Jujutsu. E por causa disso, tentava-se haver um equilíbrio. Tentava-se existir um equilíbrio entre os clãs para que nenhum sobressaísse sobre o outro. Só que com a morte do Gojo e também com os demais personagens, Yuta acabou assumindo o comando. Só que observamos nos últimos capítulos que algumas coisas parecem ter saído do controle. Como o Doutor Estranho sempre fala, parece que algumas coisas saíram do controle. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões depois da vinheta. Bom, a trama de Jujutsu Kaisen, ela tem pra nós duas temáticas muito interessantes. A primeira que nós temos essa observação é quando o Gojo, ele é colocado pra nós como o personagem mais forte da era moderna. Logo, se ele é o personagem mais forte da era moderna, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Errado. O Gojo, ele ainda tem um aspecto do heroísmo. Ele ainda é baseado através da moral. Só que na cabeça dele, na visão dele, como ele é o mais forte, ele pode quase fazer tudo o que bem quiser. Independente ali, porque os feiticeiros conservadores, eles vão pensar 2, 3 vezes antes de questionar. E não é à toa ali que os feiticeiros de Tóquio, da Escola Técnica de Tóquio, são os mais problemáticos e com as técnicas que eles menos queriam. Se você for observar, Hakari, Kirara, Nobara, Itadori, Fushiguro, eram técnicas, poderes que definitivamente estavam longe ali dos feiticeiros conservadores. E ao contrário do que observamos na galera lá em Kyoto, que eram técnicas mais tradicionais, mais conservadoras. Isso, é claro, fica muito evidente no flashback do Gojo com o Suguru Getou, quando a gente começa a ver um pouco mais sobre as falas de que tanto o Gojo quanto ele são os mais fortes. E nessa perspectiva, o Getou esperava que o Gojo fizesse algo para mexer nas estruturas do mundo, porque de acordo com o Getou, tinha que se cortar o mal pela raiz. Já na perspectiva do Gojo, ele queria ali criar uma nova geração, moldar uma nova geração através da base da educação. Então conseguimos enxergar que tudo isso foi gerado através da perspectiva dos personagens. Mas isso acabou se tornando uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes para o nosso feiticeiro de olhos azuis. O fato é que o Gojo, ele vem nessa perspectiva de acreditar que ele poderia moldar o mundo Jujutsu através da sua ambição. Mas ele percebe que ao tentar fazer o mundo dessa forma, gerar o mundo dessa forma, ele foi colocado em um labirinto, tanto para os feiticeiros conservadores que foram coniventes com a atuação do Kenjaku, quanto para o próprio Kenjaku. Então o que o Gojo decide fazer, depois que ele é liberto ali do reino da prisão, ele decide acabar com todos aqueles que se colocassem em seu caminho. Da mesma forma como ele já deveria ter feito isso junto com o Getou, ele decide fazer isso apenas agora. É isso, a expectativa para o novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo está muito em alta. E se você está ali nesse frenesi, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você fazer isso porque hoje é 12 de janeiro. Temos até o dia 31 de dezembro pra gente bater nossa meta, nossa marca aqui de 200 mil inscritos. Então se inscreva aqui embaixo, clica aqui em se inscrever e fortaleça cada vez mais os conteúdos do canal do Geek Brasil. Você pode fazer parte também da nossa escola técnica de Jujutsu aqui do canal do Geek Brasil. Toda vez que você contribui com o canal, você acaba acumulando um valor por aqui e dessa forma você pode ser creditado quando chegar no valor de 50 pilas, seja acumulado ou de uma vez. Aí você tem várias formas de contribuir, seja através do Hypar, pelo Valeu, por um Pix, pelo Live Pix, da forma como você quiser, você pode contribuir aqui para o canal do Geek Brasil.
Vamos lá, então tudo começa a mudar drasticamente dessa relação do Gojo com os conservadores, com os feiticeiros conservadores, mediante a própria ação dele para acabar com esse aspecto que poderia prejudicar os seus alunos. Assim que o Yuta ele rouba ali o corpo do Gojo, nós vemos um flashback ali do Satoru entrando na sala dos feiticeiros conservadores e dizimando todo mundo. No caso era que nós tínhamos uma lei de boa vizinhança. A gente sabia que o Gojo ele não cruzava a linha, porque nós sabemos que para você ser um feiticeiro Jujutsu e para você ser um mestre de maldições, existe ali uma forma, um ponto que você não deve cruzar, e é essa questão da execução. Só que o que acontece? Quando o Gojo ele é selado, em vez dos feiticeiros conservadores irem atrás para conseguir libertar o Gojo, os feiticeiros conservadores falaram assim: caramba, agora a pessoa que era o nosso empecilho está selado, então vamos fazer com que esse cara simplesmente fique selado para sempre. E eles foram convenientes com o Kenjaku, com tudo, com toda a desgraça que acontece em Tóquio. Os feiticeiros conservadores foram convenientes e foram também ali ludibriados pelo Kenjaku, acreditando talvez ali sobre alguma ação de Suguru Getou. Mas o fato é que tudo isso leva ao selamento do Gojo. E quando o Gojo ele é liberto do reino da prisão, ele simplesmente corta todo mundo, da forma como a gente observa lá no capítulo 222. Por que o Gojo faz isso? Porque ele sabia que ele estava indo lutar contra o rei das maldições. Ele estava indo lutar contra aquele que foi considerado o maior feiticeiro da era Heian. Ele não ia lutar contra um feiticeiro qualquer. Ele iria lutar contra o maior feiticeiro de todos os tempos. Parecendo até mesmo que o Jujutsu havia sido originado para aquela criatura. Então, ele sabia que precisava acabar com os algozes que iriam se levantar caso ele não sobrevivesse, caso ele não conseguisse sobreviver depois do combate contra o Sukuna. E foi exatamente isso que aconteceu. O Gojo acaba morrendo, ele acaba sendo cortado ali na batalha contra o Sukuna, ele não volta à vida, por mais que o Gege criou todas as artimanhas para que ele voltasse. O Gojo ele desistiu depois de lutar ali contra o Rei das Maldições. E dessa forma, ele, Tengen e os demais clãs acabam sendo colocados de lado e não estão mais liderando o mundo Jujutsu. Muita coisa muda, muita coisa é desajustada, muita coisa é ajustada e assim o universo todo de Jujutsu é alterado. E aí que nós então temos algumas informações de capítulos extras envolvendo a Jujutsu Kaisen. Se vocês não sabem, no final do volume 30 de Jujutsu, nós temos uma pequena história focada ali no Itadori, focado também no Yuta. Nós também temos revelações, tanto do Tsurugi quanto também da Yuka, pequenininhos, ali quando mais ou menos na faixa de 10 para 11 anos. Tanto o Tsurugi eu acho que deveria ter 11 e a Yuka deveria ter 10. Mais ou menos nessa faixa etária eles acabam encontrando o Panda e tudo mais. Nesse flashback, dá pra dizer que é flashback, né? Nessa transição entre a obra principal e Jujutsu Kaisen módulo, nós temos a revelação que o Yuta se tornou o líder do clã Gojo. Aqui então a gente consegue entender que o clã Zenin é deixado pra lá, o clã Kamo não tem mais uma continuidade e nós então temos o clã Gojo comandando completamente ali o universo Jujutsu, o mundo Jujutsu. É claro que o Yuta agora é casado com a Maki praticamente virou, se fosse para depender ali do Fushiguro para ser mestre ou líder de alguma coisa, a Maki provavelmente é a que acabou liderando ou herdando tudo que sobrou do clã Zenin, enquanto o Yuta ficou definitivamente com as posses do clã Gojo. E dessa forma o Yuta ele tinha que carregar essa perspectiva para trazer um mundo melhor, para fazer com que o mundo Jujutsu se tornasse algo melhor, um ambiente melhor. Mas chegando em Jujutsu Kaisen módulo, a gente começa a perceber que parece que ele e o Itadori falharam.
E quando a gente começa a observar esse paradoxo do conservador e do progressista, a gente começa a entender que algumas coisas parecem não terem mudado ali de forma muito com um grau assim de preto no branco. Claro que Jujutsu Kaisen é uma obra mais acinzentada, não tem, até mesmo o Megumi, eu gosto muito dessa fala do Fushiguro pro Itadori, quando ele tá ali desesperado por ter matado muitas pessoas, e o Fushiguro fala, nós não somos heróis, feiticeiros Jujutsu não são heróis, nós somos o que somos, nós fazemos o que é necessário, e é o que é o feiticeiro Jujutsu, ele definitivamente luta contra criaturas que forçam eles a tomar esse tipo de atitudes, tipos de situação. E no meio de toda essa atmosfera para fazer com que as coisas mudassem, para que o mundo se tornasse algo melhor, surge um garoto chamado Yori Okutsu. Esse jovem cresce ouvindo histórias sobre seu pai, histórias sobre sua mãe, histórias sobre Yuji Itadori, histórias sobre como Fushiguro resistiu ao Rei das Maldições, histórias sobre o Sukuna, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que a sua geração está ficando mais fraca. Como que sua geração poderia lutar contra um ser, uma criatura como o Sukuna? É quase você conseguir enxergar, dá pra quase enxergar um ataque de ansiedade, quase um ataque de pânico acontecendo nesse cara, observando que ninguém da geração dele havia nascido com tal poder. Se uma pessoa parecida com o Sukuna surgisse novamente, se o ser parecido com o Sukuna surgisse outra vez, como os cidadãos japoneses iriam conseguir se defender? E isso é algo que gerou até mesmo desespero para o Yori. Ele tinha medo que tudo isso pudesse se repetir. Por mais que na geração anterior a seu pai isso não ocorreu, mas posteriormente isso poderia acontecer. E isso deixa tudo até mesmo algo meio questionador quando ele confronta o Yuji, mas o Itadori manda ele deixar pra lá. É muito interessante porque a narrativa do Tsurugi fala pra nós que é como o Yori fosse pra cima, fosse pra bater no Itadori, fosse pra realmente cair na porrada com o personagem. E é interessante que o Yuji, ele age sempre meio que pra baixo, meio pensativo. Já nessa época, não sabemos, talvez o Tsurugi já fosse recém-nascido ou tivesse ali com uns 2, 3 anos de idade, talvez ainda antes, né, porque o Tsurugi deveria ter mais ou menos 1 ano, e o Yori a gente sabe que ele desaparece depois que a Yuka nasce, mas o ponto principal aqui é que o Yuji, ele contorna toda a cena, ele contorna toda a situação e fala para o Yori deixar isso pra lá. Antes da Yuka nascer, ele fala para o jovem deixar isso para lá. Mas então a Yuka nasce. Com ela vem as 10 sombras. A personagem, então, é a grande solução. Ela seria ali o novo pilar, aquela feiticeira que poderia proteger todos os demais, conseguir proteger aqueles caso um novo feiticeiro ou alguma grande maldição surgisse. E a Yuka então seria essa base, esse alicerce para esses novos feiticeiros Jujutsu. A Yuka definitivamente era aquilo que o pai dela queria. E desta forma a gente consegue enxergar que esse é um poder absoluto. Um poder que poderia fazer com que os personagens continuassem a seguir em frente, um protegendo o outro. A questão é que esse poder também é colocado como um grande problema. É através dessa habilidade, a habilidade das 10 sombras, que possui ali um Shikigami chamado ali Mahoraga. E a gente observou a grande dificuldade que o Mahoraga acabou ocasionando para um feiticeiro como o Gojo ali, junto com os 6 olhos mais o ilimitado. Logo, o Yuta é levado juntamente com outros feiticeiros a restringir o uso da técnica das 10 sombras.
Olha só que coisa interessante. O Yuta agindo exatamente... O Yuta colocado como um feiticeiro progressista, tomando uma atitude como um feiticeiro conservador. Quem colocava restrições em técnicas? Quem colocava restrições nos feiticeiros? Quem menosprezava as técnicas que não eram hereditárias? Eram os feiticeiros conservadores da época do Yuta. Agora o Yuta e os demais feiticeiros de suas épocas começam a restringir técnicas, começam a restringir poderes. Vocês estão entendendo esse paradoxo do que hoje é visto como progressista, mas amanhã pode ser visto como conservador? E aquilo que é visto como conservador pode ser algo que é progressista em outras épocas, em anos posteriores? Olha essa loucura que nós estamos acompanhando agora em Jujutsu Kaisen. Feiticeiros que eram progressistas acabaram se tornando conservadores. É claro que traumas, lutas, batalhas, como nós vimos na obra principal, levaram esses feiticeiros a tomarem tais atitudes. Mas é bem interessante parar para pensar que o pai da Yuka, ele toma essa atitude visto o fato do conservadorismo do seu pai. Da maneira ali como o Yuta, ele tinha esse progressismo, mas era visto como um conservadorismo pelo seu próprio filho. Caramba, é muito legal ver essas perspectivas e como isso vai meio que mudando, se alterando ali na trama de Jujutsu. Gege mostra claramente que a questão de conservadorismo e progressismo é só questão do ponto de vista de alguém. É só questão do ponto de vista da ideologia mediante ao momento em que uma sociedade está vivendo. É um fator muito crucial, que aquilo que dava mais medo no Iori era aquilo que trazia paz para o Yuta. E aquilo que trouxe muita paz para o Iori é aquilo que trazia terror para o Yuta. Isso é algo que meio que coloca a dualidade entre pai e filho agindo de forma tão grandiosa, um roteiro tão bem amarrado, visto que a gente mal conhece quase nada e provavelmente não vai conhecer mais nada do Iori ao longo de Jujutsu Kaisen módulo. Então, tendo sua filha a autoridade para usar o Shikigami ou não, o filho do Yuta já estava livre de suas amarras. Aquele grande medo que ele possuía de fazer com que o mundo não tivesse um novo pilar, praticamente ele se via ali com a responsabilidade de passar ali, de gerar uma nova cria e fazer com que as 10 sombras surgissem no novo mundo. Ele não se importaria mais, ele já tinha trazido o pilar para esse mundo e ele não se preocuparia mais com o que fosse acontecer. Como a gente pode observar até então, já não seria mais responsabilidade dele, o que acaba acarretando para outros dois personagens. O fato é que Yuta e Itadori parecem ter falhados em suas projeções. A questão é, o que levou eles a falharem? O que impediu do Yuta de fazer com que o mundo Jujutsu se tornasse um lugar melhor? E o que impediu Yuji a fazer com que uma aceitação entre os feiticeiros fosse colocada de uma forma melhor na escola Jujutsu? Esse é um ponto interessante, porque ver o Itadori agindo como ele está agindo não parece apenas por causa essa dor, esse sentimento, essa base cabisbaixa. Eu acho que não é simplesmente porque todos os seus amigos estão envelhecendo e ele não. Existe algo a mais, existe um fator a mais que fez com que o Yuji entendesse que sua visão, que sua idealidade, quando ainda era um jovem garoto de 15 anos, 16 anos, era quase como um ato folclórico. Tá muito na cara que Gege Akutami vem criando, vem abordando Jujutsu Kaisen módulo para carregar uma aura prequel muito intrigante. Parece que Jujutsu Kaisen módulo, ele é uma ponte entre a obra principal e uma outra história que Gege Akutami está prestes a abordar, desenvolver futuramente com o Yuji, que é o desenhista atual ali do mangá de Jujutsu Kaisen módulo. Se for isso mesmo, parece que estamos observando uma grande história sendo construída da mesma forma que Jujutsu Kaisen Zero foi para a obra principal. Isso é algo muito extraordinário, porque o Gege Akutami, ele é um bom roteirista, ele é um bom contador de história. Ah, LP, mas ele teve um péssimo final. Mas a gente não estaria falando de Jujutsu Kaisen até hoje se a trama de Jujutsu não fosse algo legal. Se Gege Akutami não conseguisse amarrar a gente
gente na história como ele consegue fazer. E eu acho que se ele seguir nesse processo, se for realmente uma ponte, se Jujutsu Kaisen módulo for uma ponte entre a obra principal e o futuro de Jujutsu, nós estamos prestes a ver algo muito grande acontecendo nos próximos capítulos.